Boa tarde a todos. Aqui quem fala é o professor Daniel, retornando aí das nossas férias, espero que vocês estejam bem. E vamos fazer agora uma revisão, né, e também uma explicação da nossa matéria. E eu quero dizer para vocês o seguinte, então eu resolvi fazer um audiobook aqui do seu livro, tá? E eu vou começar aqui na unidade 2, Arte e Religião e Política. No meu livro digital não tem página. Então acha aí a sua página e tá aqui o índice aqui para vocês do que a gente vai falar hoje, né? Então eu vou lendo e explicando o livro. Eu sei que na aula não seria uma atividade tão interessante, mas como vocês já tiveram bastante conhecimento prévio sobre o assunto, agora é interessante para a gente e também pela idade de vocês, é um cuidado, um carinho, porque pela idade de vocês eu preciso me certificar de que vocês leram o livro. Então, de vez em quando eu vou colocar um audiobook onde eu vou ler e explicar o livro junto com vocês. Então vamos lá, a nossa matéria vai ser a seguinte, né? Arte e religião. Observe as imagens, né, a seguir com atenção. Temos aqui a Virgem e o Menino, odiados por 6 anjos, que está no Museu do Louvre, em Paris. E a Madonna do Prado, do Rafael Sanzio, que está em Viena, na Áustria. Então, hoje, em vez de você ficar fazendo resumo, ficar fazendo mapa mental, atividades repetidas, nós vamos fazer uma atividade de pesquisa, tá? Então você tem que prestar atenção na aula, ler o seu livro e depois responder às pesquisas. Então o que eu quero de vocês? Uma pequena análise, né? Vou ter que pesquisar para isso uma pequena análise das duas obras. Então você vai pegar essas duas obras, pesquisar na internet e escrever um parágrafo sobre ela. Então você vai fazer tudo isso no caderno. Tá fazendo no caderno? Depois você vai escanear, tirar foto e vai me mandar pela plataforma. Tá aqui no comentário dessa mesma atividade. Então eu quero de vocês depois um comentário sobre essa obra. Faz uma pesquisa lá, vê em que contexto ela foi feita, algo interessante que vocês podem falar sobre ela e envia para mim. Então, quem são os personagens centrais de cada obra? Que semelhanças você vê entre essas imagens e as diferenças? É possível perceber mudanças no modo de representação da figura humana? E qual das imagens da figura humana é representada com mais realismo? Então, ó, essas não são as perguntas relativas àquela pesquisa que eu mandei fazer sobre a obra. Essas perguntas aqui são perguntas que tem logo no início do capítulo do livro, que você deve saber responder no final. Então, se você souber responder essas perguntas no final da unidade, significa que você praticou um bom estudo sobre essa unidade. Então, lá no final da unidade, eu volto nessa pergunta e peço. A análise da obra é um parágrafo falando sobre a obra. Capítulo 3. Mudanças na Europa feudal. Você já imaginou como seria o mundo sem óculos, que nos ajudam a ver melhor? Sem as universidades, que acumulam e produzem conhecimentos necessários à nossa saúde e conforto? Sem os garfos, que nos ajudam a comer coisas gostosas? Sem os vidros das janelas das casas, que permitem clarear o ambiente e conservar o calor? Pois bem, os óculos, as universidades, os vidros das janelas, os garfos, tudo isso foi inventado na Idade Média. Inclusive o livro, tão útil à nossa formação como cidadãos. É uma invenção medieval. Ora, assim sendo, não se pode dizer que a Idade Média foi uma época de atraso e estagnação. Este capítulo vai ajudar a você a perceber isso mais claramente. Então a Idade Média é um fator bem importante da nossa matéria aqui, que é o conceito de tecnologia. O que vem a ser tecnologia? Então, tecnologia, como nós discutimos na aula da espada, depois eu vou gravar um vídeo só da aula da espada para deixar salvo aí para vocês. Como nós discutimos na aula da espada, tecnologia é tudo o que contribui para a melhoria de vida do ser humano. Então, em todas as épocas da existência humana, houve tecnologia. E na Idade Média também tinha tecnologia. Durante algum tempo, os escritores renascentistas, eles passaram a chamar a Idade Média de Idade das Trevas, porque eles entendiam que não houve a produção de conhecimento. E o conhecimento a que eles se referiam é o conhecimento greco-romano, né? Da Grécia e da Roma Antiga. Então esse conhecimento não é o único conhecimento que existe, embora seja um conhecimento de grande valor. Então, hoje, não se pode dizer que a Idade Média foi uma idade das trevas. Por quê? Na Idade Média também houve produção de conhecimento. O que houve em pouca quantidade foi a produção do conhecimento greco-romano, o conhecimento clássico, como nós vamos ver mais adiante no livro. Então a tecnologia, o garfo é uma tecnologia da Idade Média.
né? O livro é uma tecnologia da Idade Média. Então tudo que é o óculos, tudo que é inventado para facilitar ou melhorar a vida do ser humano é tecnologia. Então aqui nós vamos falar de tecnologia medieval. Tecnologia medieval, portanto, tudo aquilo que foi criado para melhorar a vida do homem na Idade Média. Então algumas invenções, né, sobre a Idade Média. Calça comprida foi inventada na Idade Média, o cinto com fivela, roupas de baixo, óculos, o fato de você olhar no espelho, né, usar a imagem do espelho ou vidro, né, para se olhar, e a camisa abotoada começaram a ser usada também na Idade Média. Aqui um retrato de Thomas More, no século XVI, tá? Está no Museu de Granée, na França. Então, mais um item da nossa pesquisa. Eu quero que você me diga, na nossa pesquisa, em um parágrafo, quem foi Thomas More. Por que ele é importante? Nós vamos ver depois, no livro também tem, tá? Mas por que ele é importante? Quem foi Thomas More é um outro item da nossa pesquisa que você vai entregar no final dessa atividade. Aqui a fachada da Faculdade de Direito, do Recife, no Pernambuco. Ué, por que a Faculdade de Direito, talvez uma pergunta um pouco mais difícil, mas por que a Faculdade de Direito do Pernambuco, né, está sendo citada aqui como obra medieval? Então você pode pesquisar no seu livro, pode pesquisar na internet, e eu quero aí não precisa ser um parágrafo, só uma pequena explicação do porquê que a Faculdade de Direito de Pernambuco aparece no seu livro, quando fala de arte medieval. Aqui o garfo, né, um dos primeiros garfos aí a serem inventados, né, em 1650, e ele era feito de ouro. Ele era todo feito de ouro. Essa imagem é só informativa para que vocês tenham noção de como era o primeiro garfo, né? Hoje seria um garfo de luxo, hein? Só em jantares especiais seria usado. A partir do século XI, a Europa feudal passou por mudanças significativas, algumas quais merecem especial atenção. A expansão das áreas de cultivo devido à derrubada das florestas e a drenagem de pântanos. Drenagem significa retirada do excesso de água de um terreno ou lugar. O desenvolvimento de importantes inovações técnicas, como a charrua, um arado com rodas e uma relha de ferro que permite revolver a terra mais profundamente. Observe a imagem. Então aqui a imagem de uma charrua, e dando uma pequena explicação, o que vai mudar, né, com essa tecnologia, né? Drenagem, novos instrumentos para a agricultura, né? O que muda na vida do ser humano com isso na Idade Média? O que muda é o seguinte, a produção ela vai aumentar muito. Por quê? As tecnologias medievais, né? Nós estamos falando de mais tecnologias aqui medievais, elas melhoram, né, o modo de produção daquela época. E melhora, né, entre aspas, a qualidade de vida das pessoas. Então vai aumentar a produção e vai aumentar a população com isso. Porque as pessoas vão ter mais alimentos, as pessoas vão passar a ter mais acesso a alimentos. Então o que vai acontecer? Vai aumentar a população mundial. E o aumento da população mundial trará consequências. Uma outra atividade que eu gosto muito, tá? Aqui vamos dizer, ó, não é obrigatório, a pesquisa é obrigatória. Não é obrigatório essa atividade, mas o que você pode fazer também no seu caderno? Desenhar uma charrua. Eu posso colocar uma folha de seda em cima do desenho do livro, reproduzir no meu caderno. Eu posso fazer do meu jeito uma releitura. Posso achar na internet um modelo que fica mais fácil eu desenhar e desenhar lá. Né? Não é obrigatório. Eu tô bem aqui e tal. Posso imprimir uma imagem bonita de uma charrua que eu achei, colocar no meu caderno, deixar o caderno caprichado para eu gostar na hora que eu for atribuir a nota aí para você. Eu acho legal, acho bacana, tá? E aqui, como nós já vimos, né, a produção de um sistema de rotação trienal, isto é, a divisão da terra cultivável em 3 campos, deixando um deles em repouso. Observe o esquema. Então vale lembrar aqui, né? Aqui ele está dando como exemplo aveia e trigo, que ele está usando aqui, e um dos campos fica em repouso. Depende o feudo, o produtor, o lugar, pode mudar o produto, ok? Então está usando só como exemplo o feudo e o trigo. Se não me engano, naquele exemplo que a gente usou na aula, foi trigo e cevada, né? Então aqui no campo 1, no primeiro ano, ele vai plantar aveia. No 2, trigo. E o 3 está em repouso. Depois, no segundo ano, o 1 está em repouso. No 2, planta aveia, no 3 tem trigo. Depois, no terceiro ano, no 1 tem trigo, o 2 está em repouso, terceiro aveia. Por quê? Esse sistema de rotação permite, né, que ele recupere a terra. Então, nós sempre vamos ter, né,
Um produto que recupera e um produto principal. Por isso vocês devem guardar essa informação. Lá na frente, né, quando vocês forem adolescentes, né, quase adultos, no vestibular vai se falar de plantation. Então, plantation, eles vão falar de monocultura. Mesmo sendo monocultura, se você plantar um produto só na terra, você vai acabar com a terra, depende do produto. Né? Tem alguns produtos, principalmente o café, que destrói a terra. Então você precisa fazer o sistema de rotação trienal. Então no plantation, na maioria das fazendas aqui na agricultura do Brasil e do mundo, se utiliza esse esquema medieval. Tá? Que foi criado lá na Idade Medieval. Então repare que enquanto 2 campos eram cultivados, o terceiro permanecia em descanso. Além disso, cada ano mudava-se o produto cultivado nos campos, que estava em uso. Essa nova técnica permitiu o descanso do solo e garantia 2 colheitas anuais. C. Um novo modo de atrelar o cavalo usado para puxar o arado. Antes o cavalo era atrelado pelo pescoço, o que limitava bastante seu rendimento e o sufocava. A partir do século X, passou a ser atrelado ao peito, o que aumentava seu rendimento e resistência no trabalho, como se vê na cena representada na imagem abaixo. Então, tudo isso é tecnologia. O modo de prender o cavalo pode deixar o cavalo mais descansado ou mais resistente para trabalhar por mais tempo no mesmo dia. Então já aumenta a sua produção e já altera o seu modo de vida. Então tudo isso é considerado tecnologia medieval. O aprimoramento e a difusão dos moinhos, acionados pela força do vento ou da água. Tais moinhos contribuíam para aumentar a velocidade e a qualidade da moagem de grãos. Então, os moinhos também passaram por um processo, né, de aprimoramento, né, ou de evolução devido às novas tecnologias que foram inventadas na Idade Média. Dialogando. Com base no que você aprendeu em matemática, responda: qual foi a porcentagem do aumento da população entre os séculos 10 e 13? Essa é uma informação importante para entender a sequência da matéria, que a gente vai ter em outros vídeos, em outras aulas. Então, é mais um item da nossa pesquisa. Responde essa pergunta lá para a gente. Aí vamos usar nas próximas explicações. É melhor fazer assim do que ficar fazendo resumo toda hora, a mesma coisa. O revigoramento do comércio das cidades. Com o aumento da oferta de alimentos, já não havia necessidade de tanta gente trabalhando na agricultura. Então, muitos camponeses deixaram o campo em busca de outro meio de vida. Alguns foram trabalhar como artesãos, sapateiros, carpinteiros, ferreiros. Outros se tornaram mercadores ambulantes, levando e trazendo mercadorias de um lugar para o outro. Os moradores do campo passaram a trocar o que produziam, alimentos, né, por artigos produzidos nas cidades, roupas, sapatos e móveis. Isso estimulou o artesanato, o comércio local e a vida urbana. A partir do século XI, o comércio europeu de longa distância também se intensificou. Observe o mapa. Então nós temos aqui o seguinte, né, fenômeno histórico, né, o revigoramento das cidades. Então lá, na nossa matéria anterior, no final do Império Romano, a cidade era um lugar perigoso. Então a população daquela época decidiu migrar para a zona rural. Onde era a zona rural? Os feudos, porque lá era mais seguro. E eles viviam então de uma economia de agricultura, mas de subsistência. Agora, passado aproximadamente 300 anos, então não são as mesmas pessoas, as pessoas vão decidir mudar para a cidade. Por quê? Porque o modo de produção e o modo de vida desse ser humano é outro. Por quê? Por conta da tecnologia da agricultura medieval. Agora é possível produzir muito mais alimento, não apenas para a subsistência. Então a necessidade de ter pessoas trabalhando na agricultura, ela diminui e abre outras possibilidades para as pessoas, principalmente o artesanato, né? Vão surgir novas profissões, vai surgir a oportunidade de você mudar de cidade, mudar de vida, sair daquele lugar. E as pessoas que têm outro pensamento, elas vão querer fazer isso. Então vai ser o ressurgimento do comércio e das cidades. Então, do lado do feudo, tinha um pequeno lugarzinho que chamava burgo. Primeiro, o renascimento comercial vai se dar ali, nos burgos. Por isso, burguesia. Né? Quem é o burguês? Aquele cara que vende, faz comércio ali nos burgos. Então, por isso vai ter o termo burguesia. E essa nova classe social que está surgindo no final da Idade Medieval, ela vai mudar também a história da humanidade. Não estou falando que isso é bom ou ruim, mas vai acontecer assim. Então, aqui, principais rotas comerciais ali, né, no século XIV. Eu sei que vocês sabem,
Tá? Eu sei que você sabe. Mas é preciso explicar, tá? Como diria William Shakespeare, o óbvio precisa ser dito. Então aqui nós temos, em vermelho, vamos ler esse gráfico. Em vermelho, fininho aqui, rotas terrestres. Em azul fininho, rotas marítimas. Essa casinha era onde ficavam as feiras. E aqui uma área comercial de champanhe, tá? É, que está aqui grifada aqui, ó, em lilás, rosa. Não sei cor direito, vocês sabem, né? Disso aí, né? Então aqui é o seguinte, rotas comerciais e marítimas, que você pode observar no nosso mapa, e eu quero fazer alguns destaques para vocês que também está aí no seu livro, né? Tem cidade que é mais velha que seu país. Por exemplo, Roma. Roma está aqui, continua no mesmo lugar, mas a Itália, enquanto país, não existia, porque não existiam os países. Só depois dessa época, na formação dos Estados Nacionais, que é a matéria nossa desse ano, vão começar a existir os países. E a Itália, então, só vai se formar enquanto país perto da Primeira Guerra Mundial. Então, o que vai acontecer? Gênova, Veneza, Pisa, Roma e Nápoles. Cidades que ficavam, né, na Itália. E aqui as casinhas, que representam as feiras. Então, temos uma aqui, ó, em Pisa, temos uma aqui em Paris, temos outra aqui em Bugres, e tem várias cidades aqui que pertencem ao nosso mundo hoje. Entre as rotas comerciais representadas no mapa, 3 eram especialmente importantes. As cidades italianas ao Oriente. Via mar Mediterrâneo, os mercadores de Gênova compravam artigos de luxo, sedas, perfumes, porcelanas e especiarias nos portos de Constantinopla, Antioquia e Trípoli, e os revendiam com grande lucro na Europa. Ao sul, né, sul ao norte da Europa por terra, uma rota ligava Veneza a Hamburgo, outra ligava Gênova a Bugres, passando pela região de Champagne, na França, onde eram realizadas importantes feiras. As cidades do norte da Europa, cidades de Bourges, Bremen, Hamburgo, Lubeck, localizadas no norte da Europa, comerciavam entre si e com outras cidades europeias, como Londres, na Inglaterra, Novgorod, na Rússia. Então, gente, eu vou explicar a feira na outra aula, porque é uma das nossas tarefas é essa, né? Comparar a feira medieval com a feira de hoje. Tivemos a oportunidade de falar rapidamente sobre isso, sobre as feiras na sala de aula, e eu quero saber de vocês o seguinte por escrito aí no caderno, depois me manda. Como eram as feiras na Idade Média? Pode-se comparar a nossa feira, essa feira que você vai lá comer pastel no final de semana? Né? Nem todo mundo vai, não sei se alguém já teve contato com esse tipo de informação. Se não conhece as feiras, pergunta para alguém mais velho aí como é que é a feira agora e pesquisa como é que era a feira antes, tá? Com o aumento do volume do comércio, surgiram também as feiras. As feiras medievais duravam de 15 a 60 dias, aconteciam uma ou duas vezes por ano e reuniam mercadores vindo dos mais diferentes lugares. Nela era possível ver um genovês vendendo pimenta, um inglês oferecendo lã, um hamburguense vendendo madeira, assim por diante. Como cada comerciante comparecia à feira com moeda de sua região e como as moedas tinham valores diferentes, surgiram os cambistas, pessoas que faziam câmbio, a troca do dinheiro. Os cambistas colocavam as moedas sobre um banco de madeira para examiná-las, por isso o nome banqueiros. Então, tem várias versões sobre o banco aí, outro dia eu vou contar a minha versão de como surgiram os bancos, mas hoje eu quero saber como eram as feiras. Tá aqui então a tarefa que eu deixei para vocês. E a gente fica por aqui, cidades novas e antigas, e vamos continuar essa matéria até o final do Renascimento Cultural. Um grande abraço a todos e até a próxima.